Olá, começa agora o 7º episódio do Mortecast, podcast que te convida a viajar pelas reflexões filosóficas e sociais da morte. Eu sou Ricardo Medendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aqui ao meu lado o Luciano Camerino, professor do Departamento de Filosofia, que tem conduzido com a gente durante esta série essa temática tão importante e tão interessante que estamos tratando com esses episódios. Hoje, neste 7º episódio, vamos falar sobre ars moriendi, uma expressão em latim que o Luciano vai explicar para nós, o nosso futuro morto em preparo para a viagem. Luciano Camerino, como podemos traduzir essa expressão ars moriendi? É curioso porque nas tradições antigas, mesmo nas tradições, por exemplo, orientais, e depois na filosofia grega, e também no mundo medieval, existia uma preocupação de uma preparação para a morte. A morte não era alguma coisa que você poderia viver, por exemplo, de improviso, né? Você precisaria passar por uma preparação, por uma reflexão, e nós vamos comentar aqui nesse ars moriendi, né? Ars moriendi quer dizer arte de morrer, é uma expressão que vem da Idade Média, né? Nós já falamos aqui sobre a morte comunitária medieval, e na Idade Média era interessante porque as pessoas carregavam uma espécie de xilogravura, né? Ainda não existia a imprensa, não existia o livro, mas existia xilogravura, que eram aquelas impressões feitas em tabuinhas. E aí aquelas orientações para que você possa ter uma morte serena, tranquila, elas ficavam registradas nesses livros e as pessoas costumavam carregar esses livros para que estivessem sempre preparadas para este momento, que muitas vezes é imprevisível, é inesperado, é súbito, né? Então você não pode ser colhido de surpresa nessa circunstância. E é interessante que em todas essas tradições, né, nas tradições gregas, né, nas tradições da Índia, né, que eu vou comentar aqui daqui a pouco, nós encontramos uma certa trajetória em comum. A ideia da arte de morrer, ou da ars moriendi, supõe um processo de autoconsciência, ou um processo de expansão da consciência. E esse processo de expansão da consciência, ele passaria por algumas etapas que nós também achamos que são mais ou menos universais, né? Podem até ter nomes diferentes, se manifestar de uma maneira diferente, mas elas se repetem, né? Esse processo de autoconsciência começaria por uma espécie de, digamos assim, crise, né? Ou uma outra palavra, né, que tem um sentido hoje muito ruim, que é a desilusão, né? As pessoas lamentam muito a desilusão quando deveriam lamentar a ilusão, né? A desilusão é uma coisa boa, é bom se desiludir. Normalmente é o contrário. É o contrário, a pessoa, eu fiquei, né, me desiludi, aí a pessoa sofre e se lamenta, mas na filosofia antiga, isso seria uma etapa necessária da vida. E nesse processo de desilusão, ou de crise, né? E depois eu vou comentar aqui na filosofia contemporânea, esse tema também aparece, essa crise, essa desilusão, ela se manifesta, por exemplo, com uma certa discussão e crítica e afastamento em relação aos papéis sociais. É como se a pessoa, num determinado momento, ela descobrisse que ela vive um roteiro que foi escrito para ela por outros. Ela está ali simplesmente cumprindo papéis, cumprindo normas, cumprindo tarefas, sem que aquilo tenha a menor referência ou utilidade ou sentido para ela. Um exemplo interessante, né, e as histórias das religiões mostram muito isso, né? Existe uma idade simbólica em que as pessoas, né, que vivem esse processo de crise, de desilusão, atravessam, né, que é a idade de 30 anos. Né? Jesus começa a sua vida pública aos 30 anos, Buda começa aos 30 anos. Né? Essa idade é uma idade mais ou menos simbólica, seria aquele momento em que você chega assim,
a maturidade física, de consciência, de inteligência. E o caso de Buda talvez ainda seja mais emblemático, porque ele era um príncipe de uma região próxima do Tibete e vivia completamente apartado da realidade do mundo. E dizem as histórias, né, que ele não tinha nem acesso a uma vida fora do palácio. E um belo dia ele sai, né, consegue escapar daquela vigilância e se descobre de frente, né, diante de realidades que eram a realidade da dor, do sofrimento, da morte, que ele descobre que são realidades universais. Que independente dele ser príncipe, dele ser servo, dele ser plebeu, dele ser nobre, ele precisaria passar por isso. Né? E aí ele abandona toda aquela vida. Né? E aí aparece uma outra etapa. Né? É claro que essas etapas são simbólicas, mas de certa maneira elas sinalizam muito esse processo, que é uma etapa de retiro e de isolamento. É como se o homem precisasse, por exemplo, mergulhar profundamente no mundo, né? E talvez a história de Buda traduza isso, porque ele conheceu a riqueza, ele conheceu o prazer, ele conheceu o poder, e depois se afasta daquilo tudo, rejeita tudo isso. Assim como foi a história de Jesus, né? Que abandona a família e rompe com aquelas tradições mais arraigadas do judaísmo. Então esse é um processo, né, que até os próprios heróis mitologicamente também fazem. Né? Você precisa sair de casa e ir para lugares distantes e enfrentar monstros, né, que são monstros, né, que são aspectos simbólicos da vida humana e que depois você retorna trazendo uma certa vitória, né? Mas na própria mitologia grega, esse retorno sempre era um retorno através da morte. Né? Então a morte seria uma espécie de coroamento, né? Um momento em que toda aquela trajetória de vida, de consciência, se traduz. Então esse processo em que o ser humano, né, de certa forma, mergulha no mundo, participa dos prazeres do mundo, conhece o prazer, conhece a riqueza, conhece o poder, conhece a dor, conhece o sofrimento, né? E isso produziria, né, em algumas pessoas pelo menos, uma certa crise, né? Que é inclusive o que motiva a existência da filosofia. A filosofia é isso, o filósofo, ele é muito parecido com a criança, que quando chega aos 4 anos, 5 anos, ele começa a perguntar assim, mas por quê? Por que é assim? E o filósofo tem um problema crônico, porque ele não consegue ficar feliz com as respostas. Essa pergunta assombra o filósofo a vida inteira e ele está sempre voltando a essa mesma questão. Sempre renovando as interrogações. Sempre. E às vezes as mesmas, né? Você vai aprofundando aquela discussão, vai mergulhando nela. E o que traduz isso, né, esse processo de arte de morrer, né, dependendo do contexto da cultura, seria, por exemplo, né, como que você volta para a natureza de onde você veio, né? Ou em outro momento, em outra perspectiva, como é que você se organiza dentro da polis, né? Como é que você pensa isso, por exemplo, que vai ser o tema da nossa última abordagem, dentro da subjetividade, né? A arte de morrer no mundo contemporâneo é marcada pela subjetividade, e aí nós vamos falar a respeito disso, né? Mas antes de chegarmos lá, né, esse tema da subjetividade vai aparecer na última reflexão. Eu quero comentar sobre alguns momentos, né, típicos que marcam muito essa questão. Né? Eu queria primeiro falar de uma realidade da Índia. Né? Existe uma categorização da vida que os indianos chamam de Dharma. Né? Dharma quer dizer a lei natural, a ordem do mundo, e que se aplicaria ao ser humano. Né? Fazendo aqui uma ressalva. Isso se aplicava principalmente aos brahmanes. Os indianos não achavam, por exemplo, que as pessoas que eram da casta dos comerciantes, dos guerreiros, dos servos, eles passariam por isso. Né? Não era algo que estaria feito a eles. E também não estaria feito a mulheres. Estaria feito a homens brahmanes. Né? E aí eu, né, me lembro de novo do exemplo de Buda. Existe um filme baseado num livro do Hermann Hesse, que se chama Siddhartha, né, que é um livro aí da década de 70, que conta exatamente essa história, essa trajetória
baseado um pouco na vida do Buda, né? Siddhartha era o nome do Buda. E o Hermann Hesse faz isso de uma maneira mais poética, mais romântica. Mas, basicamente, seria o seguinte: você atravessa 3 etapas, né? 4 etapas na vida. A primeira etapa é a etapa de estudante. E enquanto estudante, você precisa cultivar certas virtudes: obediência, dedicação, devotamento aos estudos, etc. Depois, uma segunda etapa, né? E vejam que todas essas etapas, elas indicam, digamos assim, um mergulho no mundo. A segunda etapa é a etapa de pai de família. Para cada etapa desta, existe um nome que a filosofia indiana, a tradição indiana, consagrou. O pai de família, ele já vai ter outras obrigações. Então, ele tem direito, por exemplo, ao prazer erótico, ao cúmulo de bens, né? Ele vai dar uma contribuição ao mundo, né? Ele vai ter filhos. E aí, no momento em que os filhos dele crescem, não dependem mais dele, em que ele chega aí mais ou menos na metade da vida, né? Talvez 40 anos, 50 anos, né? Aí vai entrar numa outra fase muito interessante, né? E é exatamente, né, para quem está vendo esse adereço aí que você trouxe. Exatamente isso aqui, né? É o Vanaprastha, né? Por que eu tenho isso? Né? Porque, embora eu não tenha constituído uma família e tido filhos, eu, mais ou menos aos 30 e poucos anos, eu me retirei para um bosque, né? Onde eu estou até hoje. E Vanaprastha quer dizer isso, né? É retirar-se da vida civil, né? Eu não fiz esse processo de uma maneira total, mas o indiano, ele fazia da seguinte maneira: todos os bens são transferidos para a mulher dele. Ele perde, digamos assim, a personalidade civil. Ele não tem mais nome, ele não tem mais bens. Então, aquela ideia de que ele era, por exemplo, um cidadão, né? Uma coisa que eu, quando comentar aqui, por exemplo, a respeito da morte na perspectiva grega, né? Aí eu vou enfatizar isso muito, né? Eu vou tratar da morte de Sócrates, mas o indiano, ele não vê a sociedade como a última instância da vida humana. Pelo contrário, a sociedade é uma espécie de tarefa que nós temos que cumprir, né? E que depois que você cumpre, né, você se retira dela. E ele faz isso, vai morar no bosque e ele ali se prepara para um estágio final, que é o estágio do chamado sannyasi, né? Quem é o sannyasi? Sannyasi é aquela pessoa que renunciou ao mundo, né? Que se liberta. Ele, enquanto vai na praça, ele ainda recebe um auxílio da família. A família vai lá, leva alimento para ele, e ele vai se preparando para o momento de sannyasi. No momento de sannyasi, ele vai se tornar um sujeito ambulante, né, um nômade, uma figura que, né, para usar uma palavra, né, etimologicamente correta, né, vagabundo, é aquele que anda ali ao léu. Né? E na própria cultura da Índia existe uma tradição de alimentar essas pessoas. E as mulheres no controle. A mulher ficou com os bens, né, que vai cuidar de todas as atividades econômicas lá da família, dos bens, tudo para a mulher. O homem abriu mão de tudo. Né? Ele vai ter somente, às vezes, uma tigelinha onde ele come, e tem uns que ainda levam isso mais radicalmente, porque eles andam vestido de vento. O que você acha que é andar vestido de vento? É andar nu? Andar nu, completamente nu. Ele não tem mais nome, ele não tem roupa. E tem uns até que fazem uma prática muito curiosa, que é a meditação no cemitério. Eles ficam acompanhando a decomposição de corpos, percebendo que aquilo ali é uma etapa do ciclo da natureza, né? E que eles vão viver essa etapa um belo dia. Alguns até também fazem uma outra coisa, pegam aquelas cinzas das cremações, esfregam aquilo no corpo, e aí ficam aquelas criaturas nuas, com a cor assim meio parecida com a cor de lagartixa, dessa lagartixa doméstica. É interessante que essa meditação no cemitério, ela também existe no cristianismo, né? Já encontrei relatos, né, de mosteiros, né, de conventos em que existiria, né, ou existe ainda, um andar subterrâneo no mosteiro, aonde os corpos dos monges ou das freiras são colocados, né, ficam ali no processo de decomposição,
E os outros monges que ainda não chegaram nessa situação, eles simplesmente assistem. Eles vão lá assistir e ficam acompanhando esse processo, né? Olhando isso como algo que faz parte do ciclo da natureza. Na filosofia grega também existem esses processos de preparação para a morte, de ars moriendi, tanto naquelas experiências dos mistérios, né, do orfismo, que eu já comentei aqui numa outra ocasião, né, não vou voltar a ela, mas na filosofia do maior dos filósofos gregos, que é Platão, existe uma preocupação explícita com isso, né, a ponto de Platão ter dito que filosofia é se preparar para a morte. Né? O que é filosofar? É se preparar para a morte. Isso envolveria 3 dimensões. Né? Primeiro, o filósofo ele precisa adquirir uma visão cosmopolita do mundo. Né? Visão cosmopolita quer dizer não se prender ao bairrismo, ao apego à sociedade, a paixões políticas, né? Enxergar o mundo, digamos assim, de uma perspectiva cósmica, como se você estivesse num outro planeta olhando para cá. Porque a alma humana, ela é uma cidadã do cosmos, não é uma criatura que está presa aqui às condições terrenas. Isso levaria a uma outra possibilidade que o Platão chama de temperança, que é um certo estado, né? A palavra de temperança, né, remete a tempero e remete também a têmpera. Né? O que é a têmpera? É aquele processo em que você vai submetendo, por exemplo, uma espada a um calor cada vez maior, e aquele calor, depois a espada é aquecida, coloca na água, aquece outra vez, e com isso você se torna um sujeito flexível e resistente. Né? É mais ou menos a ideia que o samurai também tinha, né? Que é você ser forte, corajoso, mas ser resistente, ser flexível. Né? Não ser uma pessoa que se entusiasma muito com prazer, e nem alguém que vai se deixar abater demasiadamente pelo sofrimento. É aquela posição mais ou menos de tranquilidade. E na Idade Média, nós encontramos, talvez tenha sido o período da humanidade mais interessante nesse aspecto, porque existiam inclusive as Irmandades da Boa Morte, que eram instituições de leigos, né, não era sacerdotes, eram leigos que se reuniam para proporcionar às pessoas um bom funeral, uma assistência psicológica, né, se eu posso usar essa palavra para aquela época, né, mas a ideia era essa, dar um atendimento, um acolhimento, preparar o funeral da pessoa, produzir, né, gerar um cortejo, que os medievais achavam que era muito importante, né, você viver essa experiência de uma maneira solidária. E ainda existem Irmandades da Boa Morte. Né? Se alguém tiver interesse em conhecer isso melhor, né? Eu tenho uma abordagem que eu fiz no canal chamado Linha de Divisa, né? Que está disponível no YouTube, só sobre esse tema. Né? Eu até pus um título curioso, né? Personal funerário. Né? Quem sabe não vai ser tema de uma próxima temporada nossa, Luciano? Podemos falar disso. Né? Agora, na Idade Média, né, eu vou tomar a liberdade aqui de ler, né, algumas recomendações. Vamos mostrar aqui no seu livro, né? Vamos lembrar aí, para quem está vendo no YouTube, para quem está nos ouvindo no Spotify, é o livro Ser Sujeito da Morte, do Luciano Camerini. Esse aqui até já é do Ricardo. Né? Que eu ganhei de presente. Estou aqui, né? Já que eu sou um futuro morto e não pretendo ficar sozinho lá, né? Tem que ter gente para conversar comigo. A gente tem que se preparar. A arte de morrer. Algumas recomendações que foram colhidas em diversos livros de ars moriendi. Né? Então, por exemplo, pense todos os dias na sua morte. Ela é certa, está próxima, é enganosa, é terrível, é cruel, é semelhante à vida. Né? Tem aqui algumas recomendações, né, que dizem respeito ao credo, né, ao culto da época. Né? Por exemplo, ame a cruz, frequente os sacramentos, tem uma grande devoção à Santa Virgem, né, que nós podemos adaptar para outros contextos. Né? Agora aqui tem coisas práticas, né? Por exemplo, faça cedo o seu testamento. Faça seu testamento em boa forma, devolva os bens mal adquiridos, pague suas dívidas.
né? Essa daqui é uma experiência, é uma recomendação muito curiosa. Coma em cada refeição um pedaço de pão, especialmente destinado a alimentar os vermes que comerão o seu corpo. Aí lá na hora da refeição, Poxa vida. você pega um pedacinho de pão e aí você pensa assim, isso aqui é para os vermes, né, que estão aqui de prontidão. Você já garante o banquete dos vermes. E eles fazem parte da natureza. Né? Olhe as doenças como companheiras da morte. Tem uma caveira no seu quarto. Né? Por isso eu trouxe aqui outro O crânio naquele episódio. Medite sobre o que ela foi, sobre o que ela fez, disse e pensou, o que ela é, o que ela será, e reflita sobre sua vida. Faça seu túmulo e o visite frequentemente. E há outras, né, há várias outras recomendações aqui que eu não vou repetir. Né? Frequentar o túmulo antes de morrer. Exatamente, não é ir lá não, porque aí os outros que te levam, né? Você tem que Porque ir. depois que você morre. Você não tem jeito de ir lá, né? Os outros que te levam. Verdade. Eu queria só fazer mais dois comentários aqui interessantes, né? Porque há várias providências jurídicas que as pessoas podem tomar hoje, né? Principalmente porque todo o processo de inventário, de testamento, é algo extremamente moroso, demorado, né? E que às vezes cria muita dificuldade para as famílias. Né? Mas eu vou encontrar uma pessoa para vir aqui, um advogado, para falar isso, que vai tratar disso muito melhor do que eu. Né? Mas eu queria fazer dois comentários aqui para nós terminarmos essa primeira parte da arte de morrer, porque vai ter uma segunda, que é o seguinte: como nós vivemos hoje num contexto de muita sociabilidade, né, ou de muitas relações sociais, duas práticas interessantes, né, que voltam um pouco naquela condição lá da Índia. Né? A primeira é a chamada limpeza sueca da morte, que é o seguinte: quando você chega aí aos 50 e poucos anos, você deve começar a se desfazer de tudo que não é útil mais para você. Você vai olhando lá na sua casa, coisas que você já não pretende usar, e vai se desfazendo disso. E mais ou menos aos 60, 65 anos, todos os seus documentos, por exemplo, documentos pessoais, né, cartas, fotografias, questões íntimas que você não gostaria que se tornassem públicos, você deve colocar numa caixa, etiquetar e deixar uma pessoa encarregada de queimar aquilo. Né? Por quê? Exatamente para você poupar as pessoas de ter que lidar com coisas que às vezes são constrangedoras, são dolorosas. Né? Então, coisas que você já pode encaminhar durante a vida, você já vai encaminhando. Você já pode dizer, olha, isso eu quero que fique com fulano, com Beltrano, etc. E coisas particulares, você pode deixar nessa caixa. Chama-se limpeza sueca da morte, porque é uma prática do norte da Europa. Inclusive, existe um livro com esse nome. Né? Não existe aqui no Brasil, mas existe em português. Eu importei o meu lá de Portugal, porque eu queria muito saber o que é isso. Né? E me parece que isso aqui é meio parecido com a ideia do vanaprasta. Né? É você ir para o bosque. Se retirar. E a segunda coisa que é interessante é você indicar no Facebook, nas redes sociais, uma pessoa que vai ser o seu contato herdeiro. Né? O que essa pessoa vai fazer? Quando você não estiver mais aqui, ela vai administrar o seu Facebook. Ela vai responder mensagens, né? Ela vai poder colocar lá, por exemplo, uma informação a respeito da sua morte, de alguma cerimônia que possa ter ou que vá ter. E eu acho que também é uma coisa muito interessante, né? Porque eu vivi pessoalmente uma experiência. Eu conheci uma pessoa na internet, né? Numa época que eu me interessei muito pela cultura ucraniana, né? Isso deve ter mais de 10 anos, uns 15, 20 anos talvez. E esse sujeito era um ucraniano, tinha uma agência de turismo, né? E eu, embora nunca tenha encontrado com ele, fiquei amigo dele, porque ele foi uma pessoa extremamente gentil, me mandou vídeos, me mandou 2 fitas VHS com danças ucranianas, né? Eu fiquei assim muito feliz, né? E um belo dia eu vi lá o Facebook, me avisou que era aniversário dele. Falei, vou mandar uma mensagem para o meu amigo. Né? Aí entro na página, de repente descubro que tinha morrido. E aí foi uma coisa assim, extremamente chocante,
viver essa experiência, né? E outras pessoas, né, que, né, também estavam lá mandando mensagens para ele, né, ele era uma pessoa querida, tiveram esse mesmo processo, né? No meu livro aqui, eu ensino, né, eu tirei da internet como é que você faz esse processo aqui de ter um contato herdeiro, né? Como é que você transforma a sua conta pessoal num memorial, né, que é um processo muito interessante. Já deixar o seu login, a sua senha com esse contato. Isso. Que vai administrar depois para você. E aí eu proponho o seguinte exercício. Na Idade Média se acreditava que as pessoas antes de morrerem recebiam avisos, né? Vinha uma coruja, vinha alguma assombração, né? Mas como hoje as assombrações, né, elas não estão aí muito disponíveis, né? E as corujas também não podem frequentar a cidade, o exercício é o seguinte: imagine que você tem 2 anos de vida, né? Você recebe um diagnóstico médico, né? Você só vive 2 anos. E aí você vai fazer uma lista com 10 projetos que você ainda tem, que você quer concluir nesses 2 anos. Depois que você fizer, você vai receber um segundo aviso médico. Não, eu me enganei aqui, eu fui muito otimista, na verdade você só tem um. Então, desses 10 projetos, você vai escolher 5. 5 tarefas, 5 coisas que você quer fazer. E ainda depois, né, vai vir um terceiro aviso dizendo assim, não, né, refiz o exame e são só 6 meses. Né? Então, você tem 6 meses. Escolha aí desses projetos, né, que você elencou, 3. O que você gostaria de fazer em 6 meses? Né? Isso é um exercício de arte de morrer, né? E é um exercício que obriga ao autoconhecimento. Acho que nós podemos fazer uma pausa, né? Eu vou continuar esse assunto no próximo episódio. Perfeito, Luciano. É muito interessante a gente ouvir e aprender, porque é um processo que realmente, no final de tudo, como você disse aí, envolve muita capacidade de autoconhecimento, de fato, e de compreensão e de reflexão sobre todas essas dinâmicas, esses processos. Então nós vamos ficando por aqui, neste 7º episódio do Mortcast. Lembrando que é uma iniciativa que reúne os cursos de Filosofia e Jornalismo da UFJF por meio do projeto de extensão Rádio Facom 59. Fique ligado, sintonizado, que o 8º episódio vem aí com o tema Minha Morte. E lembrando ao nosso espectador e ao nosso ouvinte que ainda vamos ter um bônus. Não é isso, Luciano? Isso. De um 9º episódio. Na verdade, o 9º episódio vai ser a minha morte, porque eu vou precisar dividir aqui a arte de morrer em 2. Ah, então perfeito. Então nós vamos continuar no 8º agora com o Ars Moriendi, e no 9º episódio nós vamos falar do Minha Morte. Até lá!